Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Este é o Empresários de Sucesso podcast, que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Empresários de Sucesso podcast. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje eu converso com Breno Maximiano, Head de Banking da Stone. A Stone é uma empresa carioca de tecnologia que possui uma plataforma de soluções de venda e gestão cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro. Breno, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso podcast. Obrigado você, Gabi. É um prazer enorme estar aqui no Empresários de Sucesso e contar um pouquinho da história da Stone para vocês. Bom, a Stone, então, chegou ao mercado em 2012 e hoje é uma plataforma financeira completa. Quais foram aí os maiores desafios para chegar onde vocês estão hoje? Eu acho que eu consigo dividir nossos desafios ao longo da história em três grandes partes, né? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, foi o mercado que a gente estava entrando, né? Então a gente começou no mercado de pagamentos com processamento de cartão, de venda de cartão, né? Então todo mundo conhece hoje em dia as maquininhas verdes, mas a história de entrar nesse mercado foi super dura, super complicada. Então esse mercado, no começo dos anos de 2010, era um mercado fechado, era na verdade um duopólio, onde você tinha dois grandes grupos, né? E basicamente, para você aceitar os cartões de um tipo, você tinha que ter uma maquininha, os cartões de outro tipo, você tinha que ter outra maquininha, e se você quisesse aceitar todos os cartões, você tinha que ter as duas maquininhas. E aí, ao longo dos 3 primeiros anos da década, passou-se por um processo no Brasil de abertura desse mercado, né? Um movimento que foi capitaneado pelo governo, pela Secretaria de Assuntos Econômicos, e de lá para cá o mercado foi aberto, a Stone teve oportunidade de começar a empreender nesse mercado. E aí vem o segundo grande bloco de dificuldade, né, que foi mudar um pouco a forma como o serviço ao cliente era feito no Brasil, em especial nesse mercado B2B, de servir pequenos empreendedores, pequenos negócios. Então, quando a gente começou no mercado, era muito comum esse cliente ser extremamente mal atendido, né, pelos bancos, pelos adquirentes tradicionais, e a gente quis trazer uma perspectiva nova, né, de um serviço super humanizado, um atendimento próximo, que fosse mega eficiente, atendesse com velocidade e não viesse com aqueles conceitos de que atendimento é centro de custo, né, de que atendimento tem que ser feito de forma barata, de que atendimento tem que ser rápido para tirar o cliente da linha, porque senão custa muito caro. A gente quis abordar o problema de uma forma diferente. E aí, ao longo do caminho, a gente ouviu várias vezes de que a gente era maluco, de que isso era impossível, de que atendimento tinha que ser um negócio extremamente enxuto, né, que tinha que resolver o problema, mas tinha que ser muito rápido para sair da frente e não custar muito caro, né? Então acho que ouvir esses nãos ao longo do caminho foi alimentando bastante a nossa vontade de fazer diferente, mas foi muito duro, né? Porque durante várias etapas, obviamente, a gente teve muita dificuldade, foi uma construção super longa, você se questiona nesse meio do caminho se você está fazendo a coisa certa, né? Ouvimos várias vezes, vocês têm que fazer um call center, vocês têm que terceirizar, e a gente sabia que não dava para fazer isso, não dava para terceirizar, não dava para construir um call center e chegar onde a gente queria chegar. E o último bloco, sem dúvida, é tecnologia. A gente não constrói uma empresa para revolucionar o mercado financeiro, o mercado de pagamentos no Brasil, sem tecnologia. A tecnologia é o motor dessa transformação. E aí a decisão que a Stone tomou desde o começo da história dela foi construir uma plataforma de tecnologia proprietária dentro de casa, ao invés de comprar sistemas e licenças que já existiam no mercado. Se a gente fizesse essa segunda alternativa, basicamente a gente acabaria com as mesmas soluções que já existiam no mercado. Então a gente quis empreender uma tecnologia própria e para isso você precisa construir um time muito forte de engenheiros, de desenvolvedores, de designers, de pessoas de produto, para de fato poder montar toda essa plataforma que a gente hoje usa para servir o nosso cliente. Bom, você falou em tecnologia, então eu já vou engatar aqui na minha próxima pergunta, que é exatamente sobre tecnologia e inovação que fazem parte da Stone, como você bem colocou, né? Então, de que maneira elas agregam interna e externamente, né? Aí dentro da empresa e chegando aí para os clientes, para os usuários?
Ótima pergunta. A gente tem alguns exemplos legais para tangibilizar um pouquinho o que significa usar a tecnologia para transformar de dentro para fora e de fora para dentro o negócio que a gente resolveu empreender. Então, quando você pensa em ter um atendimento humanizado, com gente de verdade atendendo o telefone, a gente tem o nosso mantra, né? A gente tem que atender o telefone em até 5 segundos. Então, você liga para a Stone, você não vai cair numa bina, você não vai cair naquele labirinto de tecla 1 para falar com um problema de cartão, tecla 2 para resolver o seu problema de crédito. Você vai falar com uma pessoa e essa pessoa ela é treinada em todos os produtos da empresa para te atender. Só que se você fizer isso e não tiver por trás uma plataforma inteligente, você obviamente vai ter um custo extremamente elevado e o negócio vai se tornar inviável. Então não é que a gente não seja preocupado com eficiência, é que a gente não coloca isso na frente de atender bem o cliente, a gente coloca isso atrás como um suporte. Então, dentro da nossa plataforma de atendimento, a gente também construiu, com tecnologia própria, os nossos desenvolvedores construíram um sistema inteligente. Quando você liga para a Stone, você já é um cliente nosso, você é identificado automaticamente, isso abre na tela da pessoa que está te atendendo, que a gente chama de encantador, isso já abre toda a sua ficha de cliente na tela dessa pessoa. Então, você toca o telefone, a pessoa já te atende pelo nome, a gente tem um motor de inteligência artificial que consegue identificar, prever alguns problemas que você já pode estar tendo. Então, a pessoa que te atende já chega preparada sabendo que você pode estar com um problema de sinal, porque ela sabe que naquela região as maquininhas estavam com problema de sinal. Ou ela pode saber que ontem, por exemplo, você fez uma venda maior e fez uma antecipação e está querendo tirar dúvida dessa antecipação que você fez e saber quanto que esse dinheiro vai cair. Então, essa plataforma inteligente faz com que o atendimento, além de humanizado, pessoal e rápido, ele seja extremamente eficaz. A gente quer usar a tecnologia para gastar mais tempo conversando com o nosso cliente, usar a tecnologia para aumentar o tempo de contato humano. Então, acho que esse é um exemplo legal de como é que a gente usa a tecnologia dentro de casa. E a tecnologia fora de casa, obviamente, foi a forma como a gente transformou o produto de adquirência, que foi o nosso começo, né? E agora como a gente está transformando o produto de crédito e o produto bancário. Então, vou dar um exemplo do nosso produto de crédito, a forma como a gente fez ele diferente. Ao invés de você ter aquele modelo tradicional, onde você toma um empréstimo e aquilo é quitado, né, com parcelas mensais fixas, que, se você, por exemplo, tiver um mês ruim, né, chegou a pandemia, você vendeu menos, e aí você tem aquela parcela para pagar que vai consumir 50% das suas vendas, porque o mês foi pior, dado que a gente está num cenário super delicado de crise. O nosso modelo de crédito, você, na verdade, acorda um percentual de retenção com a gente, e você paga sempre esse percentual. Então, se, por exemplo, no mês seguinte você vendeu menos porque o movimento foi mais fraco, aquele percentual é fixo em percentual, normalmente volume diminuindo, né, o valor absoluto que você paga é menor. Então, ele flutua junto com você. É um crédito que ele automaticamente é flexível junto com o seu fluxo de caixa. E isso é possível graças à tecnologia que a gente construiu. Muito bom, você deu um exemplo agora, né, de um produto que vocês oferecem, então compartilha com a gente alguns outros produtos e benefícios oferecidos aos usuários da Stone, por favor. Legal. A Stone hoje, ela saiu do negócio só de pagamento e virou uma plataforma completa de serviço financeiro para o pequeno empreendedor brasileiro. Então, hoje a gente tem uma oferta completa de pagamento, você tem aquela maquininha verde conhecida, mas você também tem vários outros meios de vender online. Então, a gente tem toda a nossa plataforma de e-commerce, a gente tem dentro do mesmo portal que você acessa da Stone, a gente tem uma lojinha virtual que você cria, coloca os seus produtos online para vender, link de pagamento para você vender online. Agora, com o Pix, você também tem todo o arcabouço de pagamento com o Pix, seja na maquininha, seja via aplicativo. A conta bancária, que é um produto que a Stone lançou faz um pouco mais de um ano e agora faz parte dessa oferta integrada. Então, você tem uma conta digital para pessoa jurídica, de graça, super fácil de abrir, você abre a conta em menos de 5 minutos, funciona toda pelo aplicativo, né, e pelo computador, uma conta com cartão virtual para você poder gerir seus pagamentos, fazer compra no e-commerce, cartão físico para a sua empresa poder fazer pagamento de fornecedor, compras em geral, boleto para você poder fazer cobrança de boleto dos seus clientes, de forma que você possa vender online também a partir do boleto, o link de pagamento que eu já citei e todo o rol de pagamentos, né, que você tem que fazer, então para pagar conta, pagar tributo, pagar fornecedor, tudo isso dentro da mesma plataforma financeira.
além das linhas de crédito que a Stone oferece para o empreendedor que está com a gente há um pouco mais de tempo. Você já tem uma oferta super customizada, fácil de contratar, poucos cliques, não tem toda aquela burocracia de contrato de crédito, é bem mais simples tudo via aplicativo, e a gestão da amortização desse crédito também é super fácil de visualizar na UX que a gente desenhou nessa experiência online. São muitos os produtos, né? E dentro deles você citou o Pix, que é o novo meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa nova opção e sobre como a Stone tem trabalhado com essa novidade. Legal, bacana. A gente tem falado bastante de Pix nos nossos meios de comunicação. A gente fez várias lives ao longo desses últimos meses pré o lançamento do Pix. Eu gosto sempre de contextualizar o Pix falando um pouquinho da história, né? O mercado de pagamentos brasileiro, ele já tinha sofrido uma revolução parecida em meados de 2002, quando houve o lançamento do SPB, que foi quando a gente começou a ter a TED no Brasil, né? Antes disso, a única forma de você enviar dinheiro era via DOC, que era um processo bem mais lento, demorava pelo menos um dia para você transferir dinheiro para alguém ou para alguma empresa. E aí veio o advento da TED, né, que já foi uma evolução. E agora a gente está aqui em 2020, né, quase 20 anos depois, e o Pix vem para o ar como uma melhoria super clara, né? Então, quando você compara o Pix com uma TED, ele é uma TED melhorada, né? Ele é uma TED que custa mais barato, acontece mais rápido, né, instantâneo, no mesmo segundo você vê a transação caindo na outra conta, e ele funciona o tempo inteiro sem parar. Então, não tem mais aquele problema de, putz, o banco fechou na sexta-feira, eu precisava fazer aquele pagamento, agora vai incorrer em juros. Isso você não vai ter mais essa preocupação, o Pix funciona o tempo inteiro. Só que o Pix, ele te permite fazer muito mais coisa, ele não é simplesmente uma TED, né? Então a gente gosta de fazer um paralelo e dizer que o Pix tem quase 3 produtos hoje, né? Ele se parece com uma TED quando você faz uma transferência simples, né? Coloca a sua chave do Pix para alguém te enviar dinheiro, ou coloca a chave de alguém para você enviar dinheiro para essa pessoa, ou lê um QR Code estático com a conta daquela pessoa, digita um valor e envia um dinheiro. Parece com uma TED. Só que o Pix ele também pode parecer um boleto, né? O Banco Central já lançou todas as especificações para o Pix funcionar igual a um boleto, então ele vai ter vencimento, juros, multa, então você vai poder fazer cobranças que você faz igual ao boleto, né? Prestei, por exemplo, um serviço para um cliente meu, e combinei um pagamento com prazo de 15 dias, se ele não pagar tem uma multa de 2%. Vai ser possível fazer isso no Pix também. E por último, ele pode parecer um cartão de débito, seja numa compra de mundo físico ou numa compra online, né? Você pode ter o Pix numa maquininha, que você pega o seu celular, escaneia um QR Code e já paga o valor automaticamente, ou um Pix no e-commerce, né? Se você tiver, por exemplo, num site que você gosta de comprar, ao invés de você digitar os dados do seu cartão, o checkout daquela loja te mostra um QR Code já com os dados da transação. Você abre o app do seu banco, lê aquele QR Code e faz o pagamento. E aí a nossa cabeça nessa abordagem, obviamente, foi atender bem o lojista, o empreendedor, o prestador de serviço. Como a gente está na ponta que está vendendo, né, produtos e serviços, nossa preocupação de imediato foi atender o cara nos instrumentos de cobrar, de vender. Então a gente colocou o Pix para funcionar nas maquininhas da Stone. Então todo cliente que tiver maquininha da Stone e já for um cliente da conta, ele consegue habilitar o Pix na maquininha dele, tá? Ele precisa ser um cliente desses 2 produtos. Então, se você tem uma maquininha e está escutando a gente, abre a sua conta para poder receber o Pix, é super fácil, você pode abrir pela própria maquininha. E você também tem o Pix pelo aplicativo da conta, entra no aplicativo e aí tem várias formas de você gerar as vendas. Muitos benefícios aí e a tecnologia super avançada através do Pix, né? E a Stone aí presente nisso tudo. Como então se realiza as transações com o Pix? Boa. Acho que para começar é importante falar como é que você se cadastra. Então acho que esse é o primeiro passo importante, né? Eu falei, mas a gente sempre tem que repetir, porque como é muita novidade, é normal a gente não conseguir absorver tudo. Então, o Pix ele é um produto que ele precisa de uma conta para funcionar. Então, um adquirente tradicional que só tem a maquininha, ele precisa ou fazer alguma parceria com o banco ou ter uma conta, um produto novo que ele lança. Então, como a Stone já tinha, na sua estratégia, já tinha lançado a conta Stone, ficou muito mais fácil, né? Mas o cliente precisa ser
precisa contratar os 2 produtos, né? O serviço de pagamento e a conta. Tendo os 2 produtos é super fácil, você pode abrir o seu aplicativo, ir lá no botãozinho do Pix, entrar em suas chaves e cadastrar as suas chaves. Se você tiver uma maquininha ainda mais fácil, você vai ver aparecendo na tela da sua maquininha durante o dia, né, uma mensagem sobre o Pix. Clica naquela mensagem, segue o passo a passo, que você vai poder fazer o cadastro direto da sua maquininha. Se você não tem conta, mas é um cliente da maquininha, no POS, quando você vê a mensagem do Pix, você pode começar a abertura da sua conta pela própria maquininha. Então, a gente fez um processo super fácil de onboard, onde o cliente que já é nosso cliente, a gente já conhece, ele pode startar o processo de contratar a Conta Stone direto pela maquininha no balcão dele. Excelente. A empresa, né, a Stone, veio para facilitar a vida dos lojistas e dos empreendedores e, como você bem colocou aqui, o relacionamento é humanizado, né, com os seus clientes. Como que a empresa, então, percebe, faz essa captação das necessidades dos lojistas, dos empreendedores, para melhorar nos produtos, nos serviços oferecidos? Gabi, acho que o mais importante de tudo é a cultura que a gente criou dentro da nossa empresa, que é o sangue que corre na veia de todo mundo que trabalha aqui dentro, que é um desejo gigantesco de servir, né? Um desejo enorme de atender bem e de mudar a vida desse empreendedor. A vida do empreendedor no Brasil já é muito difícil. Ele não precisa de um serviço no meio do caminho que deveria ajudá-lo e que, na verdade, atrapalha. Ele precisa de ajuda, a vida dele já é complexa. O Brasil já tem um sistema tributário complexo. O Brasil já tem um monte de burocracia para você abrir um negócio. O Brasil tem um monte de insegurança, tanto do ponto de vista de insegurança física quanto insegurança do negócio, insegurança econômica. É difícil vender, é difícil atrair cliente. O país está numa situação econômica super delicada. Então ele já tem dificuldade demais, né? A gente quis se colocar numa posição de ser um catalisador, de ajudar aquele empreendedor a crescer. Então, culturalmente, esse é um elemento muito central. A gente costuma dizer que o cliente, ele é a nossa razão de existir. A gente chama o nosso cliente de a nossa razão, né? Então, isso permeia todas as ações da empresa. É assim que a gente colocou um time de logística no ar próprio para atender muito bem o cliente, porque a gente entendeu que a gente não conseguiria ter esse mesmo nível de proximidade com uma logística terceirizada. Então, quem entrega as maquininhas, quem faz manutenção e troca das maquininhas, é um funcionário nosso, que a gente chama de Green Angel, né? Uma pessoa que vai, seja de moto, seja de carro, vestido de Stone, treinado sobre os produtos da Stone para ajudar esse cliente. O nosso vendedor, ele é próprio, ele é um cara da Stone, de camisa verde, que conhece super bem os produtos, que está na rua, que está na loja. Então, essa ideia é super legal, de que o cliente não tem que sair da loja dele durante o único horário que a loja está aberta, né, o famoso expediente bancário. O cliente tem que sair da loja dele para ir até o banco. Esse conceito é antiquado, né? Você pode ter tudo na palma da sua mão, mas se você precisa conversar com alguém, a gente vai até você. Então, o vendedor da Stone está na rua para atender o nosso cliente quando ele precisa. Isso é um diferencial enorme. Essa proximidade, esse olho no olho faz muita diferença. A gente usa a tecnologia para empoderar o contato humano. E por último, a nossa área de relacionamento com o cliente, que são nossos encantadores, que é a coisa que a gente tem mais orgulho de ter feito. Acho que a gente mudou a forma como isso é visto no Brasil. A gente, inclusive, criou uma escola de atendimento super legal no Brasil, que é muito pautado pela tecnologia que roda atrás disso, é pautado em atender o cliente numa velocidade surpreendente para esse cliente e, uma vez atendido, resolver o problema dele, né? A gente tem um indicador que a gente costuma acompanhar, o que a gente chama de First Call Resolution, né? Que é quanto eu consigo resolver dos clientes que me ligam na primeira ligação. Porque se eu não resolvo na primeira ligação, eu crio um problema. A pessoa tem que me ligar de volta, a gente tem que ter mais um contato, isso leva tempo, eu consumo horas da vida daquele empreendedor. Então é assim que a gente pauta a nossa vida de serviço ao nosso cliente. Vocês são especialistas aí em empreendedorismo, né? Em ajudar e facilitar, como a gente já disse aqui, a vida de lojistas e empreendedores. Então, como bom entendedor do assunto, qual dica você poderia compartilhar com as pessoas que têm desejo de empreender no Brasil? Boa. Acho que uma primeira dica super importante é escolher as parcerias certas. Então,
Se você é empreendedor, está pensando num novo negócio, onde você vai vender um produto ou um serviço, é extremamente pensar com muito cuidado, de forma planejada, estudar as opções que você tem e escolher uma parceria correta. Obviamente, eu acredito muito que a Stone é a melhor escolha para você que está começando um negócio ou para você que já tem um negócio, mas está pensando em crescer, em expandir. Então, pensa bem, estuda as possibilidades que você tem. E segundo ponto super importante, eu acho que o empreendedor, ele normalmente é um cara que precisa ser muito bom com pessoas. Acho que a gente vê isso dentro da Stone, né? São pessoas que construíram essa empresa maravilhosa que a gente construiu nesses últimos anos. E é tudo sobre pessoas, né? Hoje a gente tem mais de 5.000 funcionários espalhados pelo Brasil. São essas pessoas que movem essa empresa a fazer esse serviço maravilhoso. Então, o empreendedor, ele precisa ser uma pessoa extremamente preocupada com gente, ele precisa ser uma pessoa preocupada com o time dele, saber recrutar, saber contratar, saber treinar e saber manter as pessoas boas dentro do negócio dele é essencial. E aí, você não precisa ser uma startup, você não precisa ser uma empresa de tecnologia, né? Esse conceito se aplica a qualquer negócio que você tenha. Seja um restaurante, seja uma loja de vestuário, seja uma oficina. Uma das maiores dificuldades que o nosso cliente tem quando a gente conversa com ele é gestão de pessoas, né? É gerir a equipe dele, é gerir as pessoas que ele contrata, é contratar a gente, é atrair gente para trabalhar. Então, montar um ambiente onde você consegue dar conforto para a pessoa que você está contratando para ser a sua sócia, né? Porque a verdade é que a pessoa que trabalha com você, de uma forma ou de outra, ela é sua sócia, ela está contigo empreendendo aquele negócio, né? Ele pode ser um assalariado, mas a verdade é que ele está ali todo dia dando o sangue dele, dando o tempo dele, investindo a energia dele junto com você para construir aquilo. Então, acho que tentar trazer esse sentimento para as pessoas que você está contratando e está colocando na sua empresa é super importante. Excelentes dicas. E olha, em 2018 a Stone resolve então abrir capital na Bolsa de Valores de empresas de tecnologias mais famosa do mundo. Eu quis trazer esse assunto porque esse passo foi um divisor de águas na empresa e isso agregou ainda mais valor, né, à Stone. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse momento aí da empresa. Legal, Gabi. Acho que foi sem dúvida um momento super importante para a gente. Ele tinha alguns objetivos super claros, né? A gente obviamente sempre teve um sonho muito grande, tá, de mudar o país que a gente vivia do ponto de vista de serviços financeiros e de pagamento, e a gente sabia que a gente precisava crescer para isso, né? A gente precisava atingir mais gente, impactar mais empreendedores. Acho que parte de como a gente valora o trabalho que a gente fez até aqui é a quantidade de pessoas que a gente impactou nesse tempo. Clientes que já passaram pela Stone, clientes que estão aqui hoje, pessoas que já trabalharam na Stone, todo mundo que já teve contato com essa empresa. Então, a gente sempre pensou em ser uma empresa muito grande, é uma construção, é um caminho, né? E capital é sempre uma ferramenta importante para isso, para você poder fazer os investimentos necessários, né? As aquisições necessárias, que é sempre uma avenida importante de crescimento. E essa era uma forma da gente acessar mais capital no mercado, né? Então, a escolha de abrir o capital da Stone nos Estados Unidos foi uma forma da gente acessar, obviamente, mais capital, né? De a gente ter acesso aos maiores investidores do mundo. E aí nosso IPO teve alguns investidores super importantes no mundo como âncoras. Mas além disso, esse processo trouxe muito aprendizado para a empresa. Então acho que além do fato da gente ter acessado capital para poder investir no nosso negócio, a gente também teve um processo de aprendizado e de profissionalização da empresa, né? Porque a Stone sempre teve uma velocidade de crescimento muito elevada, sempre teve um negócio muito acelerado, a nossa curva sempre foi exponencial. Isso, obviamente, tem dores, né? Crescer tem dor. De vez em quando uma parte da empresa fica mais desorganizada, um processo fica mais bagunçado, e o nosso processo de IPO fez com que a gente precisasse se estruturar em várias áreas onde a gente não estava tão estruturado. Então, quando você coloca um desafio na sua frente, e você tem gente boa dentro do seu time, você consegue inspirar aquelas pessoas chegam naquele desafio. Naquele momento, o desafio que a gente colocou na nossa frente foi de se profissionalizar, né, e de estar a nível de conseguir fazer um IPO nos Estados Unidos, né? Tinha o objetivo de acessar capital, mas tinha o objetivo de aprender nessa trajetória e ser uma empresa melhor. Então, quando você tem que
mostrar resultado para o investidor a cada 3 meses, né? Colocar todos os seus números abertos. Isso precisa de uma organização financeira gigantesca. E além disso, para mostrar um resultado bom, você também precisa ter uma gestão empresarial muito eficiente. E isso tudo, claro que gera em resultados benéficos aí para os próprios usuários, né, e clientes da Stone. Agora, o que a gente pode esperar, então, dessa gigante num futuro próximo? Você pode compartilhar um pouquinho de quais serão os próximos passos da empresa? Sem dúvida, Gabi. Nosso sonho é atender o empreendedor brasileiro em tudo aquilo que ele precisa para tocar a empresa dele. Então, hoje a gente é uma plataforma financeira e a gente vai expandir esse negócio para cada vez mais prover para o empreendedor, seja ele do mundo físico ou seja ele do e-commerce, ferramenta para ele expandir o negócio dele. Então, pessoa que tem uma loja, que tem um serviço de mundo físico, a gente vai prover todas as ferramentas para ele levar esse negócio para o e-commerce e vice-versa. Assim como a gente também vai expandir a nossa oferta para todos os softwares que auxiliam esse empreendedor a tocar o negócio. Então, uma empresa normalmente precisa de um software de gestão para controlar todo contas a pagar e contas a receber, para controlar os funcionários, estoque. Então, uma ferramenta super importante para o dia a dia do empreendedor. A empresa que tem uma loja física, em geral, precisa de um PDV, que é aquele sistema que normalmente você vê em restaurante, aquela tela que o garçom toca para montar os pedidos. Aquilo é um sistema de venda. A gente quer ajudar o empreendedor com um sistema de venda. A gente quer ajudar o empreendedor com um sistema de fidelidade, de loyalty, para que ele possa conhecer melhor os clientes dele, melhorar as vendas, entender o fluxo da loja dele. Então, todo tipo de ferramenta, seja de pagamento, seja financeira, seja de software, de gestão, a gente quer ajudar o empreendedor com essas ferramentas. Então, a Stone vai se tornar um one-stop shop para todo empresário no Brasil que quiser ter uma relação com uma empresa super próxima, que serve bem ele, constrói bons produtos e ajuda ele a inovar no negócio dele. Excelente, Breno, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, compartilhando aí os seus conhecimentos, as informações sobre a Stone, as novidades sobre o Pix, esclarecendo aí um pouco mais sobre esse novo meio de pagamento, né? Com certeza, ter a Stone por perto é uma facilidade para o empreendedor e é muito mais fácil mesmo empreender junto com a Stone. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Gabi, pela oportunidade de vir aqui contar um pouquinho da nossa história. É sempre um prazer enorme. E obrigado a todo mundo que está ouvindo o Empresários de Sucesso. Excelente! Eu sou Gabriela Oliveira e hoje eu conversei com Breno Maximiano, Head de Banking da Stone. Eu te espero no próximo Empresários de Sucesso podcast.